O fundo imobiliário Gari 11 de base 10 já está na casa dos R$7 e isso tem deixado muita gente sem saber o que fazer. Muita gente tem uma exposição grande nele porque ele vinha sendo um fundo muito atrativo, mas só que agora ele não para de cair. Nesse momento ele já está custando R$7,91 no momento que eu estou gravando esse vídeo e já está acumulando uma queda de 6,5% no ano, que esse ano mal começou. E se nós olharmos para os últimos 12 meses, a desvalorização chega a mais de 12%. No momento ele está na mínima do último ano, está oscilando em 7,91, 7,92 e seu dividend yield já está na casa de 13,46%. O dividend yield leva em consideração os preços passados, então quando a cotação cai, a rentabilidade percentual aumenta. Quando a cotação sobe, esse número diminui. Isso não significa que o fundo está pagando mais ou menos dividendos agora. Apenas que a relação percentual muda com base no valor das cotas nos últimos 12 meses. Outro ponto que chama a atenção é o desconto que esse fundo está oferecendo. Seu PVP está em 0,85, ou seja, ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. E para quem não sabe, o PVP abaixo de 1 significa que o mercado está precificando o fundo por menos do que ele realmente vale. É como você comprar algo que custa R$1 por 85 centavos. Além disso, ele tem uma boa liquidez diária, sendo um dos fundos mais negociados no IFIX. Agora vamos dar uma olhada aqui no relatório gerencial do fundo e destacar alguns pontos importantes. Recentemente esse fundo adquiriu 15 imóveis do grupo Carrefour. Antes ele tinha 25 imóveis e agora passou a ter 40 no seu portfólio. Em teoria isso deveria ser uma excelente notícia para o mercado, já que mais ativos no fundo geralmente significam mais receita e mais previsibilidade. Mas na prática o mercado não reagiu bem com essa aquisição. Agora um detalhe positivo, o prazo médio dos contratos de aluguel desse fundo é de 14 anos, o que traz previsibilidade de receita no longo prazo. Isso significa que o fundo tem contratos de longo prazo já firmados, garantindo a receita estável por bastante tempo. Falando de vacância, o fundo não tem imóveis vagos, tanto a vacância física quanto a vacância financeira estão zeradas. Ou seja, 100% dos imóveis estão ocupados e gerando receitas. Agora, olhando os comentários do gestor, um dos destaques é que o processo de venda da BRF Visa está previsto para ser concluído entre janeiro e agora em fevereiro. Isso significa que estamos próximos de ver esse evento se concretizar e o mercado pode reagir a isso nos próximos meses. Essa operação tem o potencial de gerar um lucro bruto estimado em 67 milhões para o fundo, além de reduzir o passivo do Gari 11 para aproximadamente 145 milhões. Ou seja, essa venda tem um impacto direto e positivo na estrutura financeira do fundo. E além disso, esse movimento também influencia a alavancagem do fundo, que é um ponto que a gente precisa discutir. Então fica atento porque eu já vou te explicar essa questão logo mais. Aliás, se você chegou agora e quer aprender mais sobre investimentos, já se inscreve aqui no canal, ativa os sininhos das notificações para não perder nenhum conteúdo. E deixa seu like para esse vídeo também chegar a mais pessoas. Recentemente foram divulgados novos laudos referente a 11 imóveis ocupados pelo Pão de Açúcar, 9 imóveis ocupados pelo Grupo Mateus e um imóvel logístico locado para o Almanara. O resultado dessas novas avaliações foi uma valorização média de 3,7% nos ativos, o que é um fator positivo para o fundo. Esse aumento no valor dos imóveis impacta diretamente o valor patrimonial da cota, que agora está em 9,30. Porém, se olharmos para o preço atual do fundo no mercado, ele está sendo negociado abaixo dos R$8. Isso significa que o fundo está sendo vendido com grande desconto, algo que pode ser interessante para quem pensa no investimento de longo prazo. Agora falando sobre as taxas e guidance, temos um ponto importante aqui. Para quem não sabe, o guidance é a estimativa de dividendos que o próprio fundo faz para os próximos meses. E a previsão para os primeiros 6 meses do ano é que o dividend yield fique entre 11% e 13%, o que representa um pagamento mensal de 8 a 9 centavos por cota. Esse número, considerando o atual cenário do mercado, está bastante atrativo. Além disso, o Gari 11 ocupa a terceira posição em liquidez, sendo um dos fundos imobiliários mais negociados diariamente dentro do IFIX. Isso significa que há muita compra e venda acontecendo, tornando mais fácil para os investidores entrarem ou saírem do ativo sem grandes dificuldades.
Agora vamos falar de um ponto crucial, que são os locatários do fundo. Será que tem algum risco significativo aqui? E atualmente o Gari 11 possui 7 locatários principais, incluindo ali Grupo Carrefour, Almanara, Grupo Pão de Açúcar e entre outros. Desses, o Carrefour é o maior inquilino, sendo responsável por 31% da receita do fundo. Mas no geral, o fundo tem um grau de diversificação bom, já que no passado ele tinha uma exposição muito maior à BRF e conseguiu reduzir esse risco ao longo do tempo. Além disso, se olharmos para a questão de crédito, as avaliações dessas empresas são muito boas, o que reforça ainda mais a segurança dos contratos e a previsibilidade do fluxo de caixa do fundo. Agora vamos abordar outro ponto sensível do Gari 11 que pode estar causando essa queda repentina no valor da cota, e é de fato o que eu acho que o mercado está precificando e está com medo. Depois da recente mudança no portfólio, o fundo aumentou de 25 para 40 imóveis, que, como eu já disse, na teoria era tudo para ser algo positivo. No entanto, esse crescimento veio acompanhado de um fator que o mercado está enxergando com muita preocupação: a alavancagem. Apesar do fundo já ter destacado que tem dinheiro em caixa suficiente para cobrir 9 anos de obrigações financeiras, o que à primeira vista parece excelente. Porém, quando analisamos o nível atual de alavancagem, vemos que ela chegou em 35%. E por que isso preocupa? Porque 35% de alavancagem é um patamar elevado, especialmente quando temos um cenário de juros alto no Brasil como agora. Com a economia instável e as taxas de juros elevadas, o custo da dívida aumenta, tornando mais caro para o fundo manter seus compromissos financeiros. E é exatamente esse nível elevado de alavancagem que está deixando muitos investidores receosos. Quanto maior a alavancagem, maior o risco caso o mercado entre em uma fase negativa. Isso pode afetar o fluxo de caixa do fundo e, consequentemente, impactar os dividendos pagos aos cotistas no futuro. E se você está gostando desse vídeo aqui e quer aprender como ler relatórios de ações, de fundos imobiliários e escolher os melhores ativos para sua carteira, entre na minha comunidade, custa menos de R$2 por dia, e para ter acesso o link está aqui na descrição. Primeiro link da descrição. Então, voltando ao vídeo, a grande questão é: Gari 11 está descontado ou ele está realmente com problemas estruturais? Para mim, se o fundo conseguir gerenciar bem essa alavancagem e continuar entregando bons dividendos, ele pode ser uma boa oportunidade para o longo prazo. Mas se essa alavancagem se tornar um problema, pode continuar pressionando a cotação do fundo. Mas o próprio gestor já pontuou que esse nível de alavancagem de 35% apresentado no relatório é transitório. Ou seja, essa situação deve se estabilizar após a liquidação da venda do ativo BRF Visa, que mencionamos no começo do vídeo. Essa venda está prevista para o final de janeiro de 2025, ou seja, é para agora. E com essa operação concluída, o passivo do fundo será reduzido em 145 milhões e a alavancagem final deve ficar entre 24% e 26%. Isso representa uma redução significativa em relação aos 35 iniciais, mas ainda assim é um nível considerado alto se tratando de alavancagem. Então, mesmo que a alavancagem diminua, o mercado continua precificando esse risco, e é isso que tem pressionado a cotação do fundo. Agora, falando sobre dividendos. Nos últimos 5 anos, o Gari 11 manteve uma boa estabilidade nos pagamentos, inclusive houve um pequeno aumento de dividendos de 2024 para cá. Então, nesse ponto, não apresenta preocupação no momento. Além disso, o fundo tem uma boa diversificação geográfica, estando presente em vários estados, o que é um ponto muito positivo. E com a aquisição de novos imóveis, essa diversificação aumenta ainda mais, reforçando muito a estrutura do fundo. Mas a grande questão envolvendo o Gari 11 segue sendo a alavancagem. Isso exige cautela e é justamente por isso que o mercado já precificou essa situação. Mas agora, dando a minha opinião aqui, para mim o Gari 11 continua sendo um excelente fundo imobiliário. Claro que quando falamos de fundos mais alavancados é preciso um certo cuidado, especialmente no cenário de taxa de juros, com perspectiva de que elas continuem subindo. E dá para ver claramente que essa queda do fundo não aconteceu por acaso. O mercado identificou o risco, jogou o preço para baixo, e agora quem compra nesse momento está adquirindo um fundo bem diversificado, sem grandes problemas internos, apenas com esse fator temporário de alavancagem. Agora me conta aqui, você tem Gari 11 na sua carteira? O que você está achando dessa situação? Deixa seu comentário aqui embaixo. E se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de se inscrever no canal
E agora assiste esse outro vídeo aqui, ó, tocando na minha mão. Eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.